Boa tarde, amigos do Caminho, Verdade e Vida. Tudo bom? Estamos num sábado. Eu tenho um tema bastante importante para conversar, como sempre. Eu venho trazer a vocês a palavra de Deus no sentido da vida sentimental. Vida sentimental, gente, é algo que diz respeito a todos nós, de todas as faixas etárias, pessoas de ambos os sexos, obviamente. É um tema mundial. Eu acho que nós nascemos e ainda na idade primária, na infância, já temos um objetivo certo de um dia encontrarmos alguém, né? Aquela outra metade, constituirmos família, gerarmos filhos. É um tema que pertence, de uma forma geral, talvez algo que a raça humana, né, ela tenha o seu principal propósito. Entendendo da parte do Evangelho, vamos ver a visão de Deus sobre este assunto tão importante, esse assunto tão, eu diria até principal, porque realmente não só para termos alguém para trocarmos carícia, não só para o prazer, mas no sentido também da reprodução. Deus, ele zela muito, inclusive, da nossa descendência. Na verdade, Deus tem um projeto em nossas vidas visando os nossos filhos e netos. Jacó, ele teve filhos com 4 mulheres. E veja bem, eram 2 servas e 2 irmãs, Lia e Raquel. Porém, com essas 4 mulheres, ele gerou 13 filhos, né? 12 homens e uma moça. Mas veja só, a mulher com quem ele teve 2 filhos, que foi Raquel, que era a grande paixão da vida dele, foi da onde surgiu o profeta José. José é aquele que foi governador do Egito, e a história toda é incrível, né? Que ele foi preso, ficou em cárcere, depois Faraó o nomeou governador do Egito. Então é muito importante a gente entender que das 4 mulheres com que Jacó gerou filhos, aqueles que eram da vontade de Deus, aqueles filhos que eram realmente para serem profetas, foram os 2 filhos de Raquel, que na verdade era a grande paixão e grande objetivo por Jacó. Ele só se casaria com Raquel, e por consequência de circunstâncias, ele acabou gerando filho com mais a irmã dela, Lia, e as servas, e 2 servas, uma de Lia e outra de Raquel. Mas a história toda conta isso, inclusive o grande amor que ele tinha por Raquel, inclusive mãe de 2 filhos dele, inclusive a José. Deus tem um propósito visando a nossa descendência. Agora deixa eu explicar, gente. O casal, ele é constantemente para Deus reflexo de Cristo e a igreja. Ou seja, a vontade de Deus é que nós venhamos a prestar culto em dupla. O homem no seu papel e a mulher no seu papel também. É necessário entender o papel do homem, e é necessário entender também o papel da mulher. Uma vez solteiros, nós temos uma forma de prestar culto a Deus. A nossa vida, na verdade, é um eterno cerimonial, desde que nós nos convertemos. Mas quando nos casamos, tem uma forma um pouco diferente de prestarmos culto, agora em dupla. O homem no seu papel, desempenhando
uma forma toda própria de se comportar diante do casamento, na condição de marido, na condição de patriarca, e a mulher na sua posição de esposa, na posição de matriarca. A mulher, ela desenvolve o papel na obediência, e isto não porque ela tenha que ter medo do seu marido, mas é porque ela desempenha o papel da igreja, e a igreja é obediente. E o marido na condição de dar a sua vida pela esposa, protegê-la de tal maneira a ponto de dar a sua própria vida. E isso não é porque ele a ama de forma tamanha, capaz de entregar a sua vida. Sim, também, mas é porque Cristo entregou a sua vida pela igreja. O homem desempenha um papel semelhante ao de Cristo, e a mulher desempenha um papel semelhante ao da igreja. Se nós formos lá no livro de Cântico dos Cânticos, um livro que foi através da inspiração do profeta e rei Salomão, nos capítulos 4 e 7, principalmente, eu diria que todo o livro de Cânticos, mas nos capítulos 4 e 7, o profeta, ele descreve o comportamento do homem e da mulher. É um livro muito interessante, um livro profundamente poético e lindo, ver como o homem tem como ele expressa o imenso carinho, a forma da consideração extrema, e você não deixa de sentir um grande amor, um tratamento todo especial do homem para a mulher. E em alguns versículos fala o homem ali representando o marido, e logo a esposa responde representando a mulher. Eu acho que todo casal, mesmo ainda antes de casar, mas que pretende se casar, eles devem ter a oportunidade de ler Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Esse livro do Cântico dos Cânticos, ele trata especificamente do relacionamento de casal, de como o casal deve se tratar, deve ter o tratamento um para com o outro, como o casal deve, o homem se referir à mulher e a mulher se referir ao homem. Uma forma romântica, uma forma respeitosa, e uma forma em que o homem engrandece a mulher e a mulher engrandece o homem. Na verdade, o profeta Salomão estava ali representando Cristo. Quando o homem fala, é Cristo falando à igreja. E quando a mulher responde, eu estou falando de Cântico dos Cânticos, é a igreja respondendo ao seu marido, que é Cristo. Ali, o casal pode ver a forma respeitosa, a forma amorosa, a forma poética e linda com que o homem deve ter a sua consideração pela esposa, e também a mulher ter como ponto de vista a forma como a mulher deve se referir ao seu marido, a forma respeitosa, uma forma amorosa. É assim claro como fica diante da leitura desse livro, principalmente nos capítulos 4 e 7, como que o casal deve ter o seu tratamento mútuo. A mulher, ela tem um papel muito valoroso, um papel muito importante, o homem também, mas ambos têm papéis diferentes, mas que se completam.
quando a gente, no nosso dia a dia, a gente aprende muito sobre machismo, ouvimos falar muito sobre feminismo. Essas duas partes batem sempre de frente, mas o termo real com que Deus tem o plano para o casal é um plano perfeito e bem diferente, porque existe a cumplicidade. Ali no livro de Cânticos, dos Cânticos, existe uma cumplicidade, você percebe isso na leitura. E não trata-se de machismo nem de feminismo, mas do propósito, do plano de Deus, ou pelo menos o plano que Deus tem para o relacionamento entre homem e mulher. Ele trata especificamente de vida conjugal. Tem uma passagem também que Paulo, escrevendo às igrejas, ele diz assim, mulheres, sede sujeita aos vossos maridos. Ele faz uma referência às heroínas bíblicas, né? Vamos dizer assim, Esther, a própria Raquel, Sara, e ele fala de heroínas bíblicas para que aquelas mulheres da época da igreja a qual ele estava escrevendo tivessem um comportamento como se imitassem aquelas grandes mulheres que a Bíblia chama de heroínas. E ela tratava os seus respectivos maridos como senhores. Essa forma de chamar de senhor, hoje, para a nossa cultura, seria demasiadamente inadequado, porque colocaria a mulher como serva. Mas é que aquelas heroínas bíblicas, elas tinham nos seus respectivos maridos como que sacerdotes, representantes de Deus para o lar. Ou seja, dentro de uma casa, o marido, ele representa Cristo. Ele representa Cristo. E nesse sentido, chamar de Senhor é pela fé. Não é um tratamento de consideração simplesmente pelo homem, pelo patriarca. Mas é que naquela época, o patriarca, para as mulheres de Deus, para as mulheres que se consideravam mulheres de Deus, para as famílias que se consideravam santificadas, de fato o homem representava Deus. Então, ele era um representante de Deus. Por isso o termo Senhor era mais uma atitude de fé, não só uma tradição. E elas se referiam aos seus maridos como representantes. Inclusive, elas prestavam culto como se elas fossem também a igreja. Elas faziam o papel de obediência pela fé. Ou seja, elas estavam ali primeiramente querendo agradar a Deus e não simplesmente os seus respectivos maridos. Porém, tinham que ser sinceras, né? Tipo assim, eu não quero servir ao meu marido, nem chamá-lo de Senhor, mas eu faço, eu vou fazer aqui como que fingindo, porque ele representa Deus. Não, de fato, a prática levava à perfeição. Realmente, de fato, elas os tinham como representantes de Deus, e elas, na condição de igreja, na condição de esposas, que também representa a igreja, elas tinham que ser servis, elas tinham que ser de um tratamento como que a igreja, se referindo ao seu Senhor, que é Cristo. E Paulo faz uma referência a esposas, isso nas cartas de Paulo às igrejas. Ele disse: esposas, sede obediente aos vossos maridos. Aí ele fala aos maridos: maridos, amai